Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí a mais uma segunda-feira da nossa reunião pública do Centro Espírita Meimei. Hoje vamos ter o tema Desperta, ó tu que dormes, vai ser falado por mim mesmo, vocês vão ter que me aturar mais um pouquinho hoje, e agradecendo a Deus mais uma vez por todos aí estarem presentes conosco, e que possamos, dar prosseguimento, nas nossas reuniões públicas ainda virtuais durante esse ano de 2022. Então, vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para estudarmos mais uma lição que provém de Ti, rogando a proteção dos amigos espirituais para todos aqui presentes e também para os mais necessitados do que nós e a todos que nos venham ao pensamento nesse instante. Que possamos, em conjunto com os coordenadores da nossa casa, estarmos prosseguindo nos trabalhos da noite de hoje. Que a paz esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Bom, gente, hoje ficou de minha incumbência dissertar um pouco, desse versículo tão importante para nós, principalmente vindo de um espírito de tão alta estirpe dentro, do Evangelho de Jesus. E eu fiquei muito feliz de ter recebido esse tema, porque é algo que precisa ser comungado com todos nós, é preciso ser estudado por todos nós, e termos a devida atenção quanto a esse tema, principalmente, Todos os temas são importantes, mas o que a gente estuda no decorrer da semana, ele deve ser atentado por nós, principalmente, Então, a gente vai falar hoje, o tema Desperta, ó tu que dormes, e é um versículo, que está inserido em uma das cartas de Paulo, aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, que ele fala assim: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Olha só que importante, a gente entender dentro do nosso contexto essa fala de Paulo, porque se a gente tem já o conhecimento da sua história, a gente já sabendo de tudo que ele passou, da perseguição que ele fez com Jesus, da sua conversão, e depois de todo o trabalho que ele fez depois, da sua conversão, a gente vê que essa fala de Paulo é uma fala com propriedade. É uma fala que ele vivenciou isso realmente na sua vida. E isso é algo para a gente meditar, porque muitas vezes a gente fica muito na nossa fala, dizendo para as outras pessoas o que deve ser feito, mas a gente não faz ainda. Então, a gente vê que hoje, com a doutrina espírita, a gente sabe que todas as falas de Paulo, dentro dessas cartas, ele foi inspirado por Jesus, mas mesmo assim ele vivenciou tudo aquilo que ele falou. Então, isso é o mais importante de início de análise desse versículo dentro dessa carta de Paulo aos Efésios. Então, quando ele fala para a gente, e lendo toda essa carta, a gente vê a preocupação que ele estava tendo de deixar esse legado, juntamente com Jesus, desse despertar da humanidade, de todos nós, em evolução aqui na Terra. Então, já sabendo que o Evangelho seria imortal, a gente vê que esse despertar, ele não é um despertar, assim, de uma vez, vamos falar assim, de agora eu dormi, amanhã eu já vou ser um novo homem. Inclusive, o próprio Paulo, tendo a sua grandiosidade espiritual já adquirida, ele demorou um tempo para maturar aquilo tudo que aconteceu com ele.
Ele ficou 3 anos no deserto meditando sobre tudo aquilo, sobre aquilo que aconteceu com ele, né, ao cair do cavalo e ao adentrar a cidade, quando teve a cura momentânea da cegueira por Ananias. Ele precisou meditar sobre tudo aquilo. Peraí, eu estava indo perseguir os cristãos e de repente hoje eu sou um cristão? Então a gente sabe que não é fácil, mas é um convite diário, né, que a nossa doutrina nos convida, principalmente, para a gente reconhecer realmente quem nós somos e enxergar melhor a nossa condição, né, dentro desse contexto. Então, eu resolvi trazer uma lição muito importante dentro da nossa literatura espírita, que está dentro desse livro, Pensamento e Vida, que é a lição número 1, Espelho da Vida. É uma lição que eu gosto muito e de vez em quando eu trago nos meus estudos, porque ela é muito esclarecedora. E é realmente aquilo que a gente precisa entender de nós para que a gente consiga compreender o todo, né? E o que a lição fala para a gente? É um livro, né, de psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. O que Emmanuel fala para a gente? Que a mente é o espelho da vida em toda parte. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Então, o que Emmanuel está falando para a gente assim? Quando a gente fala, mente, nossa mente, isso, ele está dizendo que o quê? A mente é constituída de dois órgãos do nosso corpo, tanto espiritual quanto físico, que é o nosso cérebro e o nosso coração. Então, ou seja, o coração é a parte mais importante que dá a cara para a nossa vida. E o cérebro é aquilo que vai processar, é o resultado do que está dentro do nosso coração. Então, a nossa mente não é o nosso cérebro somente. Então, a gente tem que entender isso, né? E isso é muito importante a gente compreender. E Emmanuel segue falando assim para a gente: respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sobre a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Ou seja, nós vamos viver a nossa encarnação aqui, projetando aquilo que a gente procura e aquilo que a gente recebe, o resultado da nossa procura. Mas também nós vamos receber o quê? Esse influxo renovador que ele fala é o quê? É o que vem de Deus. Então, a todo instante, nós recebemos de Deus esse influxo renovador. Só que a gente muitas vezes usa do guarda-chuva, que é o quê? A gente bloqueia esse receber dessas energias salutares para a nossa vida e continua mergulhado naquilo que eu procuro, né? Quando eu falo isso, naquilo que eu procuro, é naquilo de ruim, naquilo que eu ainda continuo permeando na minha vida de ruim, porque a gente sabe que a gente não é um espírito evoluído ainda. Então, a gente, dentro de todas as nossas más inclinações, a gente ainda continua mergulhado, ou seja, sendo a mesma pessoa desde o despertar da nossa adolescência, quando a gente toma consciência de nós mesmos, verdadeiramente, ao resto prolongado da nossa encarnação, sendo a mesma pessoa. Ou seja, muitas vezes, a gente bloqueia esse influxo dessas energias salutares que a gente recebe. E o que a doutrina espírita nos convida? Que nós constantemente devemos angariar amigos. A gente precisa estar em contato com o plano maior, através, seja da oração, seja da ação efetiva no bem, para que a gente possa ter
essa conquista espiritual que tanto almejamos e que tanto é necessário para nós. Então, por que eu trouxe essa lição, esse conceito de mente, quando ele fala coração e cérebro? Porque na lição número 66, acordar e erguer-se, do livro Fonte Viva, Emmanuel disserta, dentro desse versículo de Paulo, falando sobre o desperta ao que dormes. E olha o que ele traz de conceito para a gente. Ele fala assim: há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Então, ou seja, a gente precisa entender que nós ainda estamos dentro desse contexto horizontalidade. Ou seja, quando a gente adquire um certo conhecimento, um certo entendimento, a gente se estagna ali e fica na horizontalidade, ou seja, na nossa zona de conforto, eu não faço bem, nem faço mal, e achando que nós já atingimos o nosso grau máximo de perfeição, ou o nosso grau máximo dentro dessa encarnação, ou seja, a gente limita tanto o conhecimento quanto a ação. Então, o que ele fala? É preciso que os corações despertos se ergam para a vida. Então, quando ele fala isso, é esse momento do despertar, quando a gente está ainda dormindo, entre aspas. Quando a gente fala dormindo, é como se a gente estivesse não importando com Jesus, ou não importando com os exemplos de Jesus, ou não importando em fazer valer os exemplos de Jesus. Quando a gente desperta e fala assim, olha, eu preciso seguir Jesus, quando a gente adquire esse despertar, é que ele fala assim, a gente começa a erguer para a vida. O que é erguer para a vida? A gente está saindo da horizontalidade e indo para a verticalidade. E quando a gente fala verticalidade, a gente está indo de encontro a Jesus. Então, isso é muito importante dentro desse contexto, porque a gente, dentro, não só da nossa religião espírita, mas dentro de qualquer religião que seja, muitas vezes a gente fica muito na superficialidade das coisas e esquece de caminhar. Né? Muitas vezes, né, analisando somente o nosso contexto dentro da casa espírita, a gente fala, eu sou espírita. Mas a gente é espírita, como que a gente é espírita? Ah, não, eu vou lá no centro e recebo o passe. Será que ser espírita é somente receber o passe? Será que ser espírita é somente ter contato com os conhecimentos e as lições que são ministradas durante a nossa reunião pública? Ou ser espírita requer um pouco mais de ação da nossa parte? Então, a gente começa a tecer questionamentos para a gente perceber, será que eu estou despertando realmente para Jesus? Que é o convite diário que ele nos faz. Né? Quando a gente fala desperta tu que dormes, ou seja, quando a gente está dormindo, obrigatoriamente a gente vai despertar. Seja agora, seja daqui 1 hora, seja daqui 2 horas, né? Quando a gente está dormindo, ou seja, daqui a 8 horas, mas nós vamos despertar. E quando a gente desperta, a gente tem um novo capítulo pela frente. A gente tem uma página em branco no nosso dia. E como eu estou fazendo esse dia? Como eu estou caminhando dentro desse dia? Então, a gente começa ao quê? A se questionar. Será realmente que eu estou indo de encontro a Jesus? Ou eu estou ainda na horizontalidade? Então, é muito importante a gente atentar para a lição de Santo Agostinho que tem no Evangelho, da nossa avaliação ao dormir. Né? Porque, ou seja, Santo Agostinho nos convida ao quê? Avalie o seu dia e vê se você tirou proveito bem do seu dia.
Se você não fez nada de bom dentro do seu dia, obrigatoriamente, você não está caminhando para a verticalidade, você está ainda na horizontalidade do mundo em que vivemos. Então é muito importante a gente atentar contra isso. E quando ele fala que é levantar para trabalhar na sementeira e na seara do bem, é o convite que Jesus nos fala, né, no seu evangelho, que são os trabalhadores da última hora. Então a gente está caminhando num cenário de que ou a gente vai de encontro ao bem nessa presente encarnação, ou teremos muitas dificuldades. Por quê? No advento da doutrina espírita, a gente adquiriu a nossa maioridade espiritual. Então a gente não tem mais como falar que não conhecemos Jesus e não conhecemos o Evangelho. Então a gente não tem desculpa dentro desse contexto, né? Então, ou seja, nós adquirimos essa maioridade espiritual dentro do contexto evolutivo, mas a gente precisa o quê? Dar aquele passo adiante, que é o quê? Que é pegar esse conhecimento e aplicar. Só que muitas vezes a gente aplica ele erradamente. E tem um livro muito interessante, que é o livro Renúncia, que é um dos livros também dentro da nossa literatura espírita, dos romances psicografados por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que traz um contexto do Espírito Alcione, ou Alcione, né, que ela traz para a gente um conceito de como a gente deve entender o Evangelho, que é, primeiro, conhecer o Evangelho. Depois, a gente precisa meditar sobre esse conhecimento do Evangelho. Depois, a gente tem que sentir esses conhecimentos para depois vivenciar esses conhecimentos. Então, o que é mais fácil para a gente? Ficar somente no conhecer. Então, eu fico minha vida inteira só conhecendo. Hoje eu tive contato com uma lição de Jesus que falava assim. Só que o que acontece? Eu não trago essa lição para o meu coração, que é onde fala para a gente lá no livro Pensamento e Vida, da lição primeira que a gente trouxe, que é o quê? Fica somente no quê? No cérebro. Então, a gente, mecanicamente, a gente reproduz aquilo que a gente conheceu, mas não planta no coração. Ou seja, aquelas ondulações que a lição nos traz, elas não são processadas. Fica somente na superficialidade. Então, é muito fácil hoje a gente chegar, interpretar uma lição do Evangelho e falar. Isso que eu estou fazendo hoje é muito fácil. E isso não é ser espírita. Isso não é ser cristão. Porque falar por falar, se fosse esse o caminho da evolução, todos nós estaríamos, às vezes, muito mais à frente do que nós estamos. Porque interpretar para falar é muito fácil. Agora, vivenciar o Evangelho, aí realmente é o nosso objetivo maior. Só que a gente ainda não se preocupou o bastante para despertar quanto a isso. Então, esse processo de conhecer, de meditar, de sentir e vivenciar, ele deve ser mais rápido. E a gente não passa por esse processo bem. A gente só fica no primeiro passo, que é o conhecer. Então, a doutrina espírita, não só a doutrina espírita, tá, gente? A gente está falando do nosso cenário hoje, mas em qualquer religião, porque a religião não é o final, ela é o meio. Jesus não quer que a gente seja espírita. Jesus não quer que a gente seja católico, protestante, budista, hinduísta, etc. Ele quer que a gente pratique o quê? Aquilo que deve ser feito, que é o que ele trouxe para a gente há mais de 2000 anos. Então, a doutrina espírita é meio. E a gente perde esse tempo de quê? De ficar somente na interpretação. Um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, outro interpreta de outro. Né? Principalmente aqueles que não têm Jesus como a sua essência, né? Que não têm o Evangelho ainda como a sua essência. Ou seja,
todas essas religiões são meios. Se a gente está hoje como espírita, é porque a gente já adquiriu um pouco mais de entendimento para que a gente possa caminhar. Ou seja, a gente já começou a despertar? Pode ser que sim. A gente ainda não pode afirmar, porque nós somos a nossa sentença, nós sabemos de si. Então, a gente pode ser que está caminhando? Sim, isso é um objetivo. Nós estamos caminhando. Mas em que estágio eu estou dessa caminhada? Então, isso é muito importante, essa avaliação. E, dentro dessa análise de Emmanuel, desse versículo, a gente tem outro livro na nossa literatura espírita, que é o livro Pão Nosso. E a lição número 68, Necessário Acordar, Emmanuel também descreve para nós essa dissertação de que ainda ficamos muito na superficialidade. Isso direcionando mais para os religiosos, né? Que muitas vezes os religiosos ficam muito nas questiúnculas de porquê, mas esquece de trazer para si, para se enquadrar nesse contexto. Então fica questionando, por que o corpo de Jesus sumiu? Por que disso? Por que daquilo? E esquecemos de nos integrar nesse contexto, como religiosos. E o que ele fala? Que todos nós, né, já generalizando, né, vamos falar assim, a todos nós, espíritos que estamos evoluindo no nosso planeta, o que ele fala? A criatura necessita indagar de si mesma. E ele traz esses 4 passos para a gente iniciar esse despertar. O que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Então, o que a gente pode entender quanto a isso? Resumidamente, aquele questionamento que a gente tem que fazer. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Ou seja, o que eu estou fazendo hoje para saber se eu estou inserido nesse contexto do cristianismo. Ou seja, será que eu estou fazendo a coisa certa como Jesus faria? Esse é o primeiro questionamento. O que eu quero? Porque muitas vezes a gente não quer sair do estacionário que a gente está. É um direito nosso. Mas a gente tem leis que nos regem, que a gente está inserido, que muitas vezes nós somos empurrados. Né? Muitas vezes a gente é convidado a se retirar do cenário. E aí não parte de nós, parte da natureza, parte das leis naturais que nos regem. Então, isso a gente pode até enxergar, porque Jesus, quando ia curar, ele perguntava para todos aqueles que ele iria curar, ou seja, o que você quer? O que você deseja? O que queres que eu faça? Né? Muitas vezes, aquele que estava com uma imperfeição física não queria ser curado daquilo, queria alcançar uma outra graça. Mas Jesus já sabia no seu íntimo que aquele era o problema. Mas o que? Ele queria escutar daquele que receberia a graça de ser curado aquilo que ele queria. Então, ou seja, é o desejo. O desejo é a mola propulsora que nos fará chegar a um objetivo. Então, o que eu quero? Né? A que propósitos nós iremos atender? Será que é o propósito do bem ou o propósito do mal? Porque muitas vezes a gente também está fazendo algo para alguém, achando que está fazendo a caridade, mas está fazendo um mal muito grande para ele. Às vezes ele não queria aquilo, às vezes ele queria outra coisa. Muitas vezes a gente vai de encontro a alguém que está necessitado na rua, por exemplo, e acha que é só o material que ele quer, mas muitas vezes é uma atenção, é um carinho, é um olhar, e a gente esquece de
entender e compreender esse momento. Muitas vezes a gente não vai dar nada, mas uma atenção, um sorriso, um bom dia, para ele vai valer muito mais do que uma esmola, né? Aquele propósito atende realmente? Ou a que finalidades essa ação que eu estou fazendo vai me resultar? Né? Aí já é o resultado daquilo que a gente está procurando. Então, essa avaliação, ela tem que ser constante em nós. Constante seja nós como humanidade, seja nós como religiosos. Então, a gente precisa entender que a gente é regido por uma lei de evolução. E essa evolução, ela é tanto individual quanto coletiva. Não adianta eu só preocupar comigo mesmo e esquecer do todo, né? A gente está em sociedade, a gente está em evolução conjunta. E nós também adquirimos tanto débitos individuais quanto débitos coletivos. Então, a gente precisa entender que esse contexto da nossa evolução, para que a gente consiga ir de encontro à luz, que é ir de encontro a Jesus, né? A gente precisa entender que a gente precisa tanto adquirir virtudes para a gente, quanto fazer com que essas virtudes sejam ação. Que aí realmente a gente vai estar praticando o Evangelho, na sua verdadeira essência. Mas, muitas vezes, a gente acha que a caridade é algo grandioso, a gente quer se comparar com os mártires, né, do cristianismo, a gente quer comparar com todas aquelas pessoas, às vezes não cristãs, mas também a gente sabe que são filhas de Deus e nossos irmãos pela mesma forma, e muitas vezes, não sendo cristãs, agem melhor do que nós. Então, a gente tem que entender que Deus está em nós, nós trazemos a centelha divina no nosso coração, mas a gente precisa também fazer com que essa essência se torne ação verdadeira. Porque senão, a gente somente ajuda a nós mesmos, somente procura e traz o benefício para nós, e esquece de que os outros também precisam de nós. Os outros também estão na nossa coletividade e na nossa necessária evolução. Porque não adianta eu entender, né, que eu vou chegar à minha evolução espiritual sem ajudar o nosso próximo. Ou seja, a gente está indo de caminho contrário ao fora da caridade na nossa salvação. Então, isso é muito importante a gente atentar. E para a gente concluir, retornando aí ao livro Fonte Viva, que também é, né, uma das lições que Emmanuel trouxe para a gente conclui, né, que ele fala assim para a gente: disse Paulo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos, acordemos para a vida superior e levantemo-nos para a execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Então, resumidamente, Emmanuel faz esse convite para todos nós. Primeiro, a gente precisa acordar dos mortos, né? Ou seja, a gente precisa acordar e enxergar que nós ainda estamos no caminho, fora do caminho do bem. Quando a gente desperta dos mortos, né, ou seja, desperta encontrando o caminho reto, que é o caminho da verticalidade, que vai de encontro a Jesus, que vai de encontro a Deus, a gente começa a receber essa iluminação de Jesus. Ou seja, a gente vai angariar dentro da espiritualidade espíritos amigos que nos ajudarão melhor ou a passos mais largos a chegar à nossa evolução, perfeita evolução. E ele fala que o trabalho da execução, né, das boas obras, ele vai nos ajudar, mas para quê? Possamos ajudar os próximos, possamos ajudar os outros. Então, é uma determinação de Deus para nós.
não adianta a gente achar que evolução espiritual é uma evolução individual. Não, é uma evolução coletiva. Por isso nós vivemos em sociedade, por isso nós vivemos em família, por isso nós vivemos na coletividade, né, do rebanho de Jesus, né, que um dia ele irá receber todos nós, né, verdadeiramente como o rebanho que se perdeu, mas que um dia irá se juntar a ele, né? E assim, é aquilo que a gente espera e é aquilo que a gente tem que perseguir a todo instante, né? Eu sou filho de Deus, eu tenho Jesus como modelo, e realmente praticar, quando nós somos convidados, o Evangelho de Jesus. E não só ficar estacionado, né, gente? A gente tem que ir de encontro à dificuldade. E foi isso que Chico Xavier, nosso maior exemplo, mais próximo, né, o exemplo mais próximo que tivemos, do verdadeiro espírita, né, que ele foi de encontro à dificuldade, ele não ficou só esperando a dificuldade chegar até ele, ou seja, os mais necessitados. Ele ia de encontro à dificuldade. Então, quando a gente não tem a situação na nossa mão, a gente tem que provocar a situação. A gente tem que ir de encontro à situação. Então, é muito importante. Então, por isso que eu disse que é um versículo muito importante para nós, que a gente deve se atentar para ele a todo instante, e espero, né, que essas palavras, tanto de Paulo quanto de Emmanuel, trazidas na noite de hoje, possam despertar a todos nós, né? E a gente sabe que os passos, eles são pequenos, mas devem ser constantes, né? Porque a partir do momento que a gente desperta, a gente vê a grandiosidade de Jesus e o que nos espera. E o que a gente tem que fazer, né, para atingir essa perfeição. E a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que sempre ter em mente que a gente tem que caminhar e caminhar para frente, né? E que possamos despertar em nós, em mentes, corações e ações, o melhor que há em nós, o aprendizado do Evangelho de Jesus, e que cada despertar de cada dia possamos nos esforçar cada vez mais para sermos verdadeiros cristãos. Que Deus nos ampare e nos proteja em nosso esforço, que os nossos anjos guardiões, os nossos amigos espirituais possam sempre estar nos intuindo e que possamos estar abertos a ouvir as boas intuições e colocar o amor, a humildade e a caridade em todos os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.